nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia. Este sábado mariano, nesta manhã, vamos acompanhar a liturgia, que João testemunha que Jesus é o Cordeiro de Deus e mais ainda, que Ele é o Filho de Deus. Vamos acompanhar Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. A palavra de Deus, a palavra de salvação, é sabedoria que encoraja, que reanima, que revivifica a disposição de nossa alma. Nossa alma, com o decorrer do tempo, acompanhando as realidades humanas, também pode ficar enfraquecida, se não for alimentada pela oração, pela profissão de fé. Uma alma enfraquecida, com certeza, não pode testemunhar que Jesus é o seu Deus e Salvador. Infelizmente, por isso que precisamos sempre ir à missa, participar e, mais ainda, nos alimentar do próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e eu serei salvo. Isso é o que nós respondemos como profissão de fé. Mas é dito: eis o mistério da fé e do amor. E nós respondemos todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Então essa espera deve ser motivada nesse sentido. Essa espera não é uma espera pacífica, sem estar em missão, mas uma espera continuamente em missão, ou seja, anunciando Jesus Salvador. E nós vamos anunciá-lo em nosso dia a dia. Aqui é muito claro, queridos irmãos e irmãs. João 2 vezes diz no Evangelho: também eu não conhecia. João é instrumento de Deus. Deus não precisa dizer passo a passo tudo aquilo que vai realizar por meio de João. Ora, Deus é Deus. Ele quer que nós sejamos seus instrumentos para poder manifestá-lo. Por isso que João diz 2 vezes no Evangelho: também eu não o conhecia, mas fui chamado para poder testemunhar, para batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. Vejam, queridos irmãos e irmãs, no segundo momento João diz: também eu não o conhecia, mas aquele que me chamou disse: o Espírito vai permanecer, vai descer e permanecer. Quando você ver, quando você olhar e perceber tudo isso, este é quem vai batizar com o Espírito Santo. Entenda o Evangelho de hoje, essa maravilha. Você, eu, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Ora, queridos irmãos e irmãs, esta força, estes dons do Espírito Santo está em você, está em mim. Precisa ser exercitado. Mas isso só acontece quando nós temos esta disposição, como João disse, que veio batizar com água, preparar um povo disposto para escutar a Jesus. Só podemos
ter essa disposição se rezarmos, se ensinarmos as crianças a rezar, a catequese inicial, que é familiar. Vejam, assim como João deu testemunho, Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que quer sugar as nossas forças, a nossa energia, que quer nos afastar de Deus. Jesus matou esse pecado. Ele foi imolado por nós. E assim, João diz, ele é o Filho de Deus. Você precisa também, querido papai, querida mamãe, dar esse testemunho para os seus filhos. Todo esse vigor que você tem, essa alegria, essa disposição, não é só humano, não é só força física, nem intelectual. Entenda isso. Pode ser que você tenha outras ideologias, outro sentido de reflexão sobre a vida, sobre a essência da vida, mas para nós que fomos batizados, o centro, a motivação é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que foi identificado, que é Jesus. Por isso que ele diz, depois lá na ceia, este é meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Torne isso atual para a nossa alegria. Deus abençoe você, a sua família, que você possa de fato ter essa disposição, tanto física, mental como espiritual. E assim nós vamos continuar anunciando que Jesus é o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.